Acho que não, né? Então, que sejamos todos muito bem-vindos nessa casa tão amorosa, que nos recebe já assim tão calorosamente, com o abraço dos mentores, dos amigos espirituais. E antes da gente começar, então, vamos falar um pouquinho aqui do trabalho da casa, né? A casa atende mensalmente famílias, né? Então está atendendo em torno de 90 famílias com cesta básica. E essa cesta básica, para ela ser fornecida, ela precisa da nossa colaboração. Então, aquelas pessoas que puderem, né, contribuir com os alimentos de uma cesta básica, ou sensibilizarem as famílias, os amigos, para doarem para casa, é muito bem-vindo. Esse trabalho só é possível com a ajuda de todas as pessoas que se colocam à disposição e doam para casa, né? Os que têm doado, assim, uma gratidão imensa, né? Porque essas doações têm fortalecido e tornado possível esse trabalho. A casa ganhou uma doação de joias, então são joias, o objetivo dessa doação é uma rifa. E o objetivo dessa rifa é que, com o resultado dessa rifa, se tenha recursos para manter a casa, né? Então, uma goteira, uma melhoria para que, quando a gente chegue, a gente esteja confortável, que a gente seja recebido da forma que estamos aqui. Então, a casa, para ela se manter, ela precisa desses recursos. Então, essa doação e a rifa é para esse objetivo. Então, tem números sendo vendidos. As pessoas que se interessarem podem procurar um trabalhador da casa, tá bom? Se quiser também oferecer para outras pessoas, nós ficamos assim imensamente gratos, tá? Eu convido agora a todos para que a gente possa se recolher, respirar fundo, né? Procurar que a gente possa, né, aquelas pessoas que se sentirem à vontade, cerrar os olhos, para que consiga se concentrar melhor, se recolher no mais profundo do nosso ser, lembrando que cada um de nós temos uma centelha divina. E nessa centelha divina, que habita em nós, que o Pai Maior colocou em cada um de nós no momento da nossa criação, é nessa centelha que habita o melhor de nós. Que possamos acetaçar essa centelha, apaziguar o nosso coração, procurar apaziguar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento a Jesus, procurar a figura desse mestre amigo, nosso guia, nosso irmão maior, nosso governador, nosso tutor, nosso maior educador. Pedir para Ele que abençoe essa tarde, que ilumine cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, nos auxiliando a aprender, a compreender, a aprender, a colocar em prática, a expandir a nossa consciência, nos abrindo para nos tornarmos mais fraternos, mais amorosos. E assim, na certeza da presença do Mestre Divino entre nós, dos nossos mentores queridos, porque Jesus disse, né? Onde estiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, ali eu estarei. E aqui Ele está conosco. Que cada um de nós possa perceber a sua presença e nos fortalecer para o aprendizado da tarde. Que os mentores da casa abençoem a nossa querida Maria Helena, que fará a palestra da tarde, um tema muito importante, né, para todos nós, para a nossa atualidade, que é a educação. Então, uma boa palestra para todos nós, né? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, como disse a nossa companheira Silvia, ao nosso centro, Casa do Caminho, que sempre nos recebe de braços abertos. E é para mim, toda vez que aqui adentro,
uma satisfação muito grande, uma paz interior indescritível. Hoje nós vamos falar, como a Silvia já disse, o tema sobre educação. Mas antes de eu começar propriamente sobre o tema, vou fazer algumas lembranças da data de hoje. Hoje, no dia 3 de outubro de 1804, ou seja, há 214 anos, nascia na França, na cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec estudou no Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverton, na Suíça. Foi sempre um aluno exemplar, destacou-se entre os melhores alunos, tornou-se um pedagogo por formação, publicou várias obras educativas antes de ele se tornar Allan Kardec e antes de ele começar a publicar as diversas obras da doutrina espírita. Em 1855, aos 51 anos de idade, ele se interessou pelas pesquisas com o mundo da espiritualidade. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, para não confundi-lo com o pedagogo renomado na França, ele publica o Livro dos Espíritos. A seguir vieram os Livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e a Gênese, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, que todos nós devemos ter conhecimento. Além de Kardec, a data de hoje, no dia 3 de outubro de 1226, desencarnava Giovanni di Pietro de Bernardone, o nosso Francisco de Assis, o povereto de Assis, como diz o nosso amado Bezerra de Menezes. Então, há 792 anos, desencarnava o nosso Francisco de Assis, protetor da natureza, dos animais, um espírito evoluído, que, segundo dizem, depois de Jesus, é um dos espíritos mais evoluídos que nós tivemos no nosso planeta. E hoje, infelizmente, não sei se o termo é certo, desencarnou, dentro da doutrina espírita, o nosso querido Richard Simonetti. Richard Simonetti desencarnou hoje pela manhã, aos 82 anos, e nos deixou uma vasta obra também de livros, 55 livros, e entre eles o best-seller, Quem Tem Medo da Morte. Então, que a espiritualidade o acolha, que é mais um ente querido nosso que vai para a espiritualidade trabalhar em prol da nossa doutrina. Bem, isso exposto, vamos começar propriamente dito no tema de hoje. Educação. Nós temos definições sobre educação de vários filósofos, vários pensadores, vários educadores, que deram as suas opiniões sobre o que é a educação. Para Mahatma Gandhi, a verdadeira educação consiste em pôr a descoberto ou fazer-se atualizar o melhor de uma pessoa. Então, vocês vejam que Mahatma Gandhi não falava em conhecimento, ele falava em pôr em descoberto o que a pessoa tinha de melhor dentro dela. Pitágoras disse sabiamente: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É uma coisa que nós temos, se nós educarmos as nossas crianças, como dizem também alguns educadores, diminuirão bem o número de prisões, né? Para Kant, a educação é o maior e o mais difícil problema imposto ao homem. Então, será que a educação é um problema? Vamos ver, né? E assim tem ainda outras várias definições de Aristóteles, de Platão e outras pessoas que se envolveram dentro da educação. Todavia, se faz necessário nós não confundirmos educação com instrução,
que é aí que mora, muitas vezes, as nossas dúvidas. Educação, ela abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Nós podemos ter uma pessoa muito instruída, muito culta, muito inteligente, mas sem nenhuma educação. Ou seja, instrução se relaciona com o intelecto e educação se relaciona com o caráter. A instrução e a educação andam paralelas, mas a educação se faz mais necessária do que a instrução. Instruir é ilustrar a mente, é somar conhecimentos sobre vários ramos e sobre vários assuntos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e na consolidação do caráter. Quando começa a educar? É uma pergunta que foi feita para um expositor espírita. Quando começa a educação? Será que a educação começa quando a criança adentra a escola, quando a criança começa a falar, quando a criança começa a educar? A resposta é a seguinte: a educação começa já antes da encarnação. A educação já começa na espiritualidade. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, lá em cima no Ministério da Reencarnação, eu vou querer aquele ali para meu pai, eu quero lá minha mãe, a minha família eu quero composta desse. Eu já começo a ser educado lá em cima. Porque nós vemos muitas vezes que as crianças em tenra idade demonstram-se uma agressividade, um comportamento que a gente diz, nossa, essa criança não tem nem um pingo de educação. Tão pequenininha e tão sem educação. Porque ela já não, quando ela reencarnou, ela já não teve, adentrou dentro dela os conceitos primordiais da educação. A educação é a base para a vida, principalmente na vida em sociedade e na vida na comunidade. Por quê? Porque, através dos processos de aprendizagem, nós motivamos o crescimento e a evolução do homem. Qual é o nosso objetivo de nós estarmos aqui nesse planeta reencarnados? O objetivo principal é o nosso aprimoramento, é o nosso melhoramento. Então, para isso, nós devemos nos educar, fazer a educação interior diariamente. É através da educação, dos conceitos que nós vamos aprendendo, principalmente dentro da nossa maravilhosa doutrina espírita, nós aprendemos o que é certo, o que é errado, e nós vamos nos modificando, nós vamos melhorando. Então, muitas vezes, preocupada com a transmissão de conhecimento, e sem os devidos cuidados para criar hábitos nobres, a sociedade, em geral, trabalha mais para o desenvolvimento intelectual e não com os valores dos sentimentos profundos. Nós temos aí muitas escolas que não se preocupam com o comportamento, com as atitudes dos seus alunos, mas que eles saiam dali com um cabedal de conhecimentos grande. Será que isso é mais importante? Consequentemente, nós seguimos um processo de progresso científico muito grande e tecnológico também atualmente, o que facilita a inclusão de vários problemas na sociedade, que levou a nossa sociedade atual a viver esses diversos conflitos, principalmente entre os nossos jovens. Então, nós vemos por aí muitos jovens e muitas crianças, muitos adultos, completamente alienados à sociedade, completamente como a gente diz, sem eira e sem beira. Por quê? Porque falta o essencial, falta a educação. Nós sabemos que a educação exerce um papel relevante na construção do caráter do cidadão, desde quando bem orientada. Então, essa orientação começa quando? Dentro do nosso lar, a partir da infância. Embora muitos pais releguem a escola
a obrigação da educação, que é um erro muito grande, porque você põe uma criança de 2 anos ou 3 anos numa escolinha, que nós dizemos, uma escolinha maternal, a professora, a orientadora, quem cuida, a cuidadora da criança, não vai poder, como se diz, chamar a atenção daquela criança e reprimir os seus impulsos. Se muito ela, quando as crianças chegarem em casa, vai dizer, inclusive, não muitas vezes certo, né? Mamãe, a tia, entre aspas, né? Que é como se fosse alguém da família, que começa por aí, eu acho o desrespeito das nossas crianças de tratar o professor como tia. Eu não sou irmã do seu pai, nem da sua mãe, nem de ninguém. Eu sou a professora e devo ser respeitada como tal. Mas porque a intimidade, a tia é aquela pessoa que quebra o galho da gente, né? Que faz as coisas que a gente quer, que ajuda. É tipo de uma avó. Então, as crianças aproveitam essa ocasião. Então, o professor não pode reprimir certos impulsos das crianças. Então, ela sai da escola só com instrução e não sai com educação. E quando chegam em casa, muitas vezes a mãe, devido às dificuldades que enfrentam hoje na sociedade, são obrigadas a sair de casa para trabalhar. Quando chega, a mãe chegou, é a felicidade completa, deixa fazer o que quer. Então estão aí muitos jovens e muitas crianças sem educação, principalmente daqueles hábitos fundamentais. Com licença. Obrigada, bom dia, boa tarde. Tem criança que não sabe isso. Me dá água, me dá isso, me dá aquilo. Como é que é? Eu não escutei bem. O que se pediu é uma palavrinha mágica antes da água. Qual é a palavrinha? Faz favor de me dar um copo d'água. Então, nesses pequenos hábitos é que nós vamos também formando as nossas crianças. Depende de quem? Depende de nós, né? Então, para construirmos o caráter do cidadão, ele deve ser orientado desde a infância, mediante a formação de hábitos e de sentimentos que formarão o caráter que vai lhe proporcionar um saudável relacionamento social e, consequentemente, um crescimento moral e espiritual. Vocês vejam, não vem muito quem anda de transporte público. Ninguém pede licença, ninguém pede faz favor. Pisou no pé, está nem aí. Nos ônibus, no metrô, tem os lugares reservados às pessoas idosas, às gestantes. Ninguém respeita. Vocês veem muitas vezes, sentado no metrô, a mãe com o filho no lugar reservado para o idoso, ela põe a criança sentada no outro lado e joga a criança no braço dela e fecha os olhos assim, como se estivessem dormindo, que não está vendo que tem um idoso na frente. Isso é comum. Até outro dia, como se diz, circulou pela internet uma jovem, ela discutindo com uma senhora ela não deu lugar para a senhora, ela falou que ela daria se ela quisesse. Então, ela teve assim um conflito em que envolveu outras pessoas dentro do metrô. Nós podemos perceber o quão é importante a educação. Começa, inclusive, a educação é importante até para os animais irracionais. Quando eles são abandonados, nós vamos ver que eles permanecem agressivos, destruidores, assim, são revoltados. Mas quando eles são disciplinados, quando eles são orientados, eles se tornam mansos e úteis. E são aqueles grandes amigos que nós temos convivendo conosco. Então, a educação, até no animal, se faz necessária. Na maneira de que nós conduzirmos a obra de educação, está a chave do problema, cuja solução, no momento atual, a humanidade tanto reclama. Então, há necessidade de nós educarmos todos os nossos jovens e as nossas crianças. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos reconhecem como uma medida salvadora. Porém, há divergências no que se diz respeito ao modo de educar. Então, cada um tem o seu modo de educar. Tem pais que são mais rígidos, tem pais que são mais ponderados, porém, a divergência está no modo que nós educamos as nossas crianças. Existem 2 processos de educação.
Um é falso e o outro é verdadeiro. O falso é aquele que mascara a ignorância e o verdadeiro é aquele que conduz ao saber. Um age de fora para dentro e o outro age de dentro para fora. O falso é empregado para confundir. O verdadeiro tem como alvo, principalmente, esclarecer, libertar, aperfeiçoar o homem. O ensino deve se fundamentar principalmente no processo de despertar aqueles poderes latentes do espírito. Então, sempre nós trazemos dentro de nós, alguma coisa de bom. E o meio para nós resolvermos isso é através da educação. Porque, baseando-se na razão, no bom senso, nós conseguimos que o educando esclareça a sua mente e faça a independência do seu caráter. Se a educação for um processo natural, nós quando levarmos a educação naturalmente, dentro do nosso lar, educando nossas crianças, dando hábitos saudáveis, ela conduzirá esse educando para a liberdade dele, e ele terá liberdade para sentir, para agir e para pensar por conta própria. O educando, quando ele é orientado de maneira correta, ele não será um depósito apenas de conhecimentos, ou seja, que vão sendo acumulados durante o tempo dentro da sua memória, e há de ser aquele poder aquisitivo capaz somente de enfronhar assuntos de acordo com as necessidades do momento. Então, ele é rico num cabedal de conhecimentos, mas paupérrimo em educação. Então, a educação normal cria para nós capacidades, enquanto a educação artificial gera repetições apenas. Ou seja, vai ouvir sem consciência nenhuma do que vai fazer. Então, a educação é através da educação que a sociedade se organiza. É através da educação que nós sabemos aonde começa e aonde terminam os meus direitos. Então, são a sociedade onde a ciência, a filosofia, a moral e a artes encontrem possibilidades de realização, precisa da educação. Então, nós temos a educação é um assunto relevante dos primórdios da humanidade. Nós tivemos várias escolas socráticas que sempre trabalharam em cima da educação. Tivemos filósofos maravilhosos e continuam ainda nos ensinando, depois de tantos anos, a necessidade da educação. A educação deve vir preparar o indivíduo para a vida, ou seja, como a vida realmente ela é, com os seus destinos que o Pai maior nos proporcionou. Ele tracejou para cada um de nós. Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no quê? Na falta do saber. E esse saber nós vamos adquirindo através da nossa reencarnação. Então, a educação abrange uma área muito grande, na sua totalidade, durante toda a nossa vida. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos nos educando dia a dia. Hoje, talvez eu seja melhor do que eu fui algum tempo atrás. Então, nós vamos ver que nós vamos melhorando. Por quê? Porque é através da educação. Muitas coisas que nós costumávamos fazer, bom, isso não é o certo. Nós já temos consciência. Apesar que todos nós aqui somos de uma geração, a maioria, aonde o pai e a mãe apenas olhavam, nós obedecíamos. Isso era medo, era constrangimento? Não sei. Depende do ponto de vista de cada um. Mas nós fomos educados. Nós aprendemos a respeitar os mais idosos. Nós aprendemos a respeitar as pessoas. Nós aprendemos a respeitar a natureza. Só que, com a liberdade, com a tecnologia, os pais mais jovens vão deixando... Não, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então, dá uma liberdade. E o problema dessa liberdade, ela não se tornar uma libertinagem. É o que nós vemos por aí. A educação
atinge não somente nós encarnados, ela atinge também aos espíritos desencarnados, cujo objetivo é que eles progridam. E como nós vamos progredir? Nós só conseguimos progredir através da educação. Tem lugares aqui do lado, pode vir sentar, por favor. Então, é através da educação e não só através da instrução. A instrução é importante? É, mas a educação é muito mais importante. E lembrando que é no lar que se assentam os alicerces legítimos da educação. E ela vai prosseguir na escola, ela vai prosseguir na nossa vida, ela vai prosseguir no nosso dia a dia, e a finalidade é continuar contribuindo à educação com a parte intelectual e o social. Diz Joana de Ângeles, o lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Tenhamos isso em mente, o que é muito importante. O homem será construído com seu caráter dentro do lar. E na escola vai se formar o cidadão. Muitas coisas mudaram. A escola tradicional, fundamentada no rigor, que era somente de transmissão de conhecimentos, elaborava métodos repetitivos de imposição, sem abrir ao educando a oportunidade de formular e se redescobrir na vida e no mundo. Ele era, vamos dizer assim, castrado. Ele ia na escola com o único intuito de aprender. O educador antigo asfixiava os interesses do educando de forma negativa, impunha os conhecimentos e acabou. Entretanto, a nova pedagogia, a nova escola, atualizada, através das experiências, deu-lhe uma liberdade exagerada. E essa escola atual está pecando, gente, não pela liberdade que deu aos seus educandos, mas pela libertinagem, que enseja a uma filosofia, principalmente uma filosofia materialista. Não percebe que o educando é um espírito em evolução, mas apenas que acha que o educando é um corpo com uma mente em formação para aquisição de conhecimentos. Essa é a escola atual. Então, nós estamos muito preocupados, nós que fomos educadores, com o que está acontecendo na escola atualmente. Nós estamos vendo as crianças cada vez mais livres, mais libertas. Inclusive, nós vamos dizer assim, mas se eles estão livres, estão brincando, estão contentes, a parte de conhecimento também está, de instrução, está deixando a desejar. Então, se faz necessário uma reavaliação das propostas educativas, não no nosso país, mas no mundo, capaz de levantar os seres, todos aqueles erros que foram cometidos, todos os fracassos, e apresentar um programa de esclarecimento e de valores reais, onde os povos se confraternizem, onde haja mais educação. Se a educação fosse o lema primordial, nós não estaríamos no caos que nós estamos agora. Se a educação do nosso país não tivesse tido essa decaída que teve, nós não estaríamos no caos que nós estamos agora. Os povos antigos, há mais de 3.000 anos, já ensinavam que o ser humano é feito de uma luz escondida no seu corpo. E superar essa obstrução, para ele tem que ser superada, para ele ser totalmente iluminado. Qual é o objetivo principal da nossa existência na Terra? Jesus disse-nos que ele, Jesus, é a luz do mundo. Graças a essa claridade, nós iremos superar todas as sombras que ainda prevalecem em nossa natureza animal. Allan Kardec nos disse que só a educação moral, não a educação moral através de livros, diz Kardec, é a que forma o caráter, forma os hábitos e cria uma dignidade e uma liberdade ao espírito. Jesus, o educador por existência,
permanece como o maior didata da humanidade. Lembrem-se que ele nos ensinava através de parábolas. Por quê? Ele já dizia que nós não tínhamos capacidade de compreender os seus ensinamentos. E não temos até hoje. Muitos de nós ainda não aprendemos os ensinamentos de Jesus. Não aprendemos através de suas parábolas. Então se faz necessário Jesus demonstrar que a educação é o mais seguro processo de desenvolvimento das criaturas. Então, a missão nossa, dentro da doutrina espírita, é educar para salvar. Estudai, estudai, estudai. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos instruímos através da doutrina espírita, mais nós vemos que não sabemos. Como dizia Sócrates, nada sei. Quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que eu nada sei. E isso é uma verdade, porque cada vez que nós nos preparamos, que nós nos estudamos para vir aqui, trocar ideias com vocês, estudar sobre um assunto, nós vemos que muita coisa ainda a gente não sabe. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, já estou com tal idade, o tempo está curto, eu tenho que aproveitar, aprender o mais depressa possível, senão eu vou para o lado de lá, já viu, né? Educar é o rumo a seguir. No momento, qual é o nosso programa? Qual é a nossa preocupação? O programa, nesse momento, a nossa preocupação é a educação. Então, procuremos ser educados, porque como que nós vamos educar e transmitir a educação? Através do exemplo. Então, não adianta nós querermos que os nossos jovens, que as nossas crianças sejam educadas se nós não formos educados, se nós não formos generosos, se nós não formos bondosos. Mas o que tem que ver a generosidade com a bondade? É uma forma também de educação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos melhorar, procuremos ser educados. E para encerrar, como eu disse que hoje é aniversário da morte de São Francisco de Assis, e como grande admiradora, e vamos dizer assim, usando um termo da Igreja Católica, ser assim, como se diz, fiel a ele, eu gostaria de terminar fazendo a prece, a oração que São Francisco nos deixou, lembrando que essa prece é um ensinamento. Essa prece nos diz como nós devemos ser, como nós devemos agir. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar do que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que nós somos perdoados. E é morrendo que nós vivemos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento agora que vocês podem participar, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Leda, você fez na segunda-feira sobre o mesmo tema. Eu gostaria que você contasse para eles, eu deixei para você, não coloquei, que a Joana de Ângeles cita, do cão, na parte da educação, daquela parábolazinha que você contou. Desculpe, você pode ilustrar mais a nossa palestra. Aí depois você faz sua pergunta. Bom, boa tarde a todos, né? Aqueles que eu não vi ainda. Então tem um conto assim que num determinado povoado eles estavam muito preocupados com a educação. Então foram procurar um sábio para que ele fizesse uma palestra, desse uma aula, o que era educar. E ele assim se preparou, marcou tal dia, o
auditório ali pleno, cheio, pensando, como um sábio, o que ele ia dizer sobre a educação. Aí ele pediu que o seu ajudante subisse ao palco, né, e trouxesse um mastim. Mastim é aquele cachorro violento, feroz, forte. Ele trouxe. Aí ele olhou do outro lado do palco, que ele estava fazendo essa exposição sobre educação, e pediu que soltasse um coelho. E o coelhinho, todo saltitante, veio no palco, e o cachorro, naquela sua ferocidade, avançou, estraçalhou aquele coelho. E o auditório ficou assim, assustadíssimo, né? Então aquela cena horrorosa, cheia de sangue, pedaços da lebre ali no palco, todo mundo ficou muito impressionado. O sábio não disse uma palavra. Deixou todo mundo vivenciar aquela cena de violência, né, de ferocidade. E ele disse, nos encontramos para o final da palestra daqui a 6 meses. Todo mundo saiu assim, mais encucado, né, como se diz assim, mais em dúvida do que chegou para ouvir aquela palestra. Marcado o dia, foi comentado e aumentou o interesse de outras pessoas. Então não tinha nem espaço para que todos se sentassem. Pessoas de pé. Marcado essa data após 6 meses, ele novamente subiu ao palco, pediu de novo ao seu assistente que trouxesse o mesmo cão, né, esse mastim, subisse ao palco, o cão subiu. Nessa oportunidade, todo mundo prendeu a respiração para ver o que ia acontecer. E aí pediu que soltasse, claro, um outro coelho. E a lebre veio pulando, saltitando, sentou pertinho do cachorro. E sentou, encostou nele, como a gente vê no National Geographic, né? Fazendo carinho, ficou pertinho. E o cachorro ali até inclinava a cabeça para ele, acolhendo. Ele disse, nesses 6 meses, eu eduquei esse cão. Encerrou a palestra. Então, foi isso que eu contei na segunda-feira à noite, né? Eu fiz a mesma palestra de educação. Então, para dizer o que é, né, a educação, o papel que ela faz nas nossas vidas, né? E essa historinha, que em real, num livro de Joana de Ângeles, ela também dá um destaque muito grande sobre a necessidade da educação. Até para combater a nossa velocidade, né? A gentileza faz parte da educação. Faz. É pela gentileza, que, como eu disse, com palavras pequenas, com licença, obrigado, faz favor, que nós vamos educando as nossas crianças. Porque tem muita criança que não conhece, faz favor, obrigado, dá licença, até logo. Nada. Depende de nós ensinarmos. Se nós não ensinarmos, nós não vamos formar os nossos educandos. E é do pequeno, como diz o ditado, né, que se torce pepino. Mais alguém gostaria? Eu gostaria, então. Gostaria de dizer, né, que a Maria Helena trouxe isso. Para a gente educar, a gente tem que se educar, né? Então, a gente tem que estar constantemente se revendo. E um outro ponto que eu acho muito importante, que a criança ela só respeita a pessoa quem ela admira, né? E para a criança admirar alguém, ela precisa ter um vínculo afetivo. Então, o vínculo afetivo para o processo educativo, ele é fundamental, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, na sociedade. Eu acho que são coisas importantíssimas da gente lembrar, né? Com autoritarismo, com julgamento, com comparação. Então, a comparação é uma das atitudes que é muito comum a gente ver, né? A gente vê isso, muito comum a gente ver no dia a dia. Olha, seu irmão faz isso, porque você não é que nem seu irmão, né? Queria que você não sei o quê. Então, assim, o julgamento e a comparação são uma das atitudes mais destrutivas da autoestima de um ser, né? Então, quando a gente destrói a autoestima de um ser, a gente está tolhendo essa pessoa da energia necessária interna que ela tem
de estima, de valor próprio, para ela se renovar e para ela aprender e para ela transformar, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ir refletindo bastante, né? E quando a gente, né, que nem uma criança que erra ou um adolescente que erra, né? Se a gente julga muito, se a gente não acolhe aquele erro para depois discutir com ele quais seriam os caminhos de uma forma amorosa, né, com firmeza, como disse a Maria Helena, né? É muito difícil educar, muitas vezes é mais fácil a gente ser omisso do que a gente estar ali persistentemente educando e revendo e conversando e sentando, né? E uma das coisas também que eu acho fundamentais em todo o processo educativo é a gente que se propõe a educar, reconhecer quando a gente erra. E a gente pedir desculpas para aquele que a gente está educando. Seja o nosso filho, seja o nosso aluno, seja qual for. Isso é fundamental, porque todos nós nos enganamos, né? Todos nós erramos. Então, eu acho que nós estamos num momento, né, muito importante aí, do nosso país, né, que a gente está vendo aí uma sociedade que precisa de renovação, e são princípios que são fundamentais, né? Então, desculpe se me alonguei, mas alguém gostaria? Então, nós vamos... Então, já que não tem ninguém mais, vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga desta casa, que está, esteve e estará conosco. Pedimos que Jesus acompanhe vocês de volta aos seus lares, que ilumine a mente de todos os nossos cidadãos brasileiros, para que nós possamos fazer uma renovação, que nós possamos fazer uma educação, tanto política, como social, como econômica, como religiosa no nosso país, que nesse momento se faz muito necessário. Então, que Jesus abençoe todos vocês, que ilumine de vossas mentes, que tenham uma boa semana, que nós possamos nos encontrar novamente na quarta-feira que vem, com esse mesmo objetivo, de aprender, aprender, aprender. Ou como diz Kardec e Emmanuel, instruir-nos, instruir-nos, instruir-nos. Que Jesus seja conosco, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, eu. E agora, depois, né, desse conteúdo que nos leva a refletir muito, né, nós vamos convidar a todos para que a gente possa se recolher, lembrando que desde o momento em que a gente se dispõe a vir para essa casa, nós já estamos sendo amparados. Quando nós entramos nessa casa, nós somos abraçados e fortalecidos. E temos a oportunidade de ter fortalecido em nós os nossos mais nobres propósitos de renovação, de mudança, né, de transformação, de paz. Então, nós temos muito a agradecer. Agradecer ao Pai pela vida, agradecer a Jesus, esse Mestre Divino, pelo amparo, por Ele fazer parte da nossa vida, nosso guia, nosso mestre, nosso maior educador. Agradecer aos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, aos ensinamentos que nos chegam para a nossa renovação, para a nossa educação, para o nosso despertar. Né? Então, com esse sentimento profundo de gratidão, vamos, neste momento, abrir um espaço para que a gente possa repartir todas essas dádivas, todas as bênçãos de estarmos aqui, todas as bênçãos que a fé e essa casa e o amparo de Jesus nos proporciona com os nossos irmãos que não estão aqui, com os nossos irmãos que se encontram em situações adversas. Vamos envolver o nosso planeta Terra, imaginar o nosso planeta Terra envolto em muita luz. Vamos visualizar esse planeta como se estivesse nas mãos de Cristo, pedindo que sua luz, o seu amor, a sua paz
envolva todo este planeta, esse planeta que nos acolhe, a nossa escola bendita, tão lindo e que de tantos cuidados necessita. Que essa luz de Jesus envolvendo o nosso planeta possa ser direcionada agora aos nossos irmãozinhos que se encontram em sofrimento extremo, sejam porque perderam seus lares em zonas de conflito, sejam porque estão em situação de rua, os moradores em situação de rua. Vamos pedir que os mensageiros da seara bendita de Jesus possam socorrer cada irmãozinho nosso, fortalecendo, dando coragem, bom ânimo, protegendo, inspirando e intuindo as pessoas que podem fazer com que o socorro chegue. Que essas pessoas tenham a oportunidade bendita de serem cuidadas, amparadas, apoiadas. Que elas possam ser iluminadas e que o bálsamo de Jesus alivie os seus sofrimentos. Neste momento, vamos envolver a nossa pátria querida, que nos acolhe, esse país imenso, que tem praticamente a formação de um coração, essa pátria querida tão bonita. Pedir que Jesus ilumine cada brasileiro encarnado e desencarnado, para que possamos vibrar amor e paz para a nossa pátria. Vamos pedir para Jesus, pedir para o nosso Pai eterno, que abençoe e fortaleça as fileiras dos trabalhadores da seara de Ismael, nosso irmão Ismael, protetor do nosso Brasil, que ele possa interceder em nosso favor, inspirando através de cada anjo da guarda, de cada brasileiro, para que possa tomar a sua decisão no domingo, pautada nos ensinamentos do Cristo, pensando na paz, pensando no próximo, pensando no amor, no acolhimento, pensando na palestra da tarde da importância da educação e a educação como instrumento de transformação. Que possamos todos cumprir com os nossos compromissos, que sejamos inspirados e que o nosso país seja protegido. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos, pedindo que as bênçãos de Jesus envolvam a todos. E por fim, que Jesus, os mentores dessa casa, possam fortalecer todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da verdade. E pedir que as luzes de Jesus e a intercessão dos mentores aconteçam para aqueles nomes colocados na caixinha na entrada da nossa casa, da nossa sala de palestra. Que cada nome ali possa ser ouvido, socorrido, através do seu anjo guardião, através dos mentores dessa casa, abençoados por Jesus. E assim, vamos então agradecer mais uma vez pela oportunidade bendita desta tarde, pela oportunidade bendita da fé que nos sustenta e nos conduz, agradecer ao Pai Supremo, a Jesus, nosso Divino Mestre, aos mentores desta casa, que possamos todos retornar com paz, na paz, e levar a paz, e representar a paz, e escolhermos sermos a paz e a luz no decorrer da nossa semana. Que assim seja. Nós vamos pedir que vocês então aguardem, que nós vamos preparar a sala do passe, e aí depois nós vamos chamar para o passe. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença.
que cada um leve um beijo nosso no coração. Uma boa tarde a todos.